Então, a gente já conhece alguns tipos de campos de formulários. A gente já tem aqui um campo texto, type text, tipo texto. A gente tem um campo e-mail, type e-mail. Para que serve isso? Ele aqui, ele reconhece que é um campo de um tipo texto que tem qualquer tipo de valor de texto. O e-mail, ele sabe que é um e-mail. Então, quando eu começo alguma coisa, ele já até, o navegador tem como processar isso melhor, de forma mais amigável para o usuário. E o campo mensagem, que pode ser uma coisa com várias linhas. Tá? Estou aqui entrando várias linhas, ele pode ter uma altura maior, ele não é uma coisa de uma linha só. Existem outros tipos de campos que a gente vai mostrar agora. Eu vou criar aqui para a gente ver como é que eles funcionam. Um campo legal é o campo de senha. Então vou chamar ele aqui, ID for password, vou dizer que esse cara é password, user password, tá? E ele desculpa, não é um text area, ele vai ser um input, então eu não preciso dessa linha, é um input do tipo password. O que vai acontecer aqui agora? Temos aqui o campo de senha e olha que legal, o que eu digito aqui não aparece, porque uma senha ela não deve aparecer na tela. Quando isso for transmitido para um servidor, isso vai ser transmitido, obviamente tem que ser transmitido, então vai aparecer para o servidor, mas não vai aparecer na tela por questão de segurança. Outro tipo de campo legal é o radio button. O que é um radio button? Vamos ver aqui. Então, vamos criar aqui o nosso div. Dentro dele vamos colocar um input, tá? Do tipo radio. O nome dele vai ser, o primeiro vai ser, o nome dele vai ser gênero. O ID dele vai ser masculino, para começar. O valor dele vai ser M, que é o que vai ser enviado ao servidor. Placeholder a gente não precisa. E vamos botar um label for o nosso ID masculino, então label for masculino. E vamos criar um outro cara aqui, parecido. Para... Aqui eu estou usando a facilidade do nosso editor. Sublime, que eu posso editar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Feminino. Aqui, feminino. E aqui também. Outro. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Olha lá. Masculino, feminino e outro. Como esses labels estavam formatados para ir para a direita, agora eu tenho que mudar isso aqui. Então vou dizer que eu div nosso id gênero. Div gênero, não pode ter o mesmo id porque eu tenho já um id. Não tem. Então pode ser gênero. Então nosso div com id gênero. Então vou botar no CSS que para o div com id gênero, os meus labels, desculpa, o label, ele vai ter um float left. Vamos ver como é que isso vai ficar agora. Ok. Então ele agora ficou aqui para a esquerda. Então a gente pode marcar, e o radio button ele só permite que você marque um deles de cada vez. Quando eu clico, o outro desmarca. E como a gente usou o label, quando eu clico aqui, ele marca junto também. Então essa é uma das principais funções da gente usar esse tipo de tag label for. Por isso que ela está ligada. É um label for masculino. Então esse label ele sabe que é relativo a esse cara. Esse label ele sabe que ele é relativo a esse cara. Esse label, que é esse aqui, feminino, ele sabe que ele é relativo a esse input, que é esse input aqui. Então ele faz essa coisa que é mais fácil da gente clicar, para a gente não ter que clicar exatamente dentro dessa rodinha. Um outro tipo de campo que é parecido com o label,
mas um pouquinho diferente, é o checkbox. O checkbox, ele permite que você faça uma coisa parecida com o radio button, mas você pode escolher mais de um. Por exemplo, vamos dizer, pode ser uma coisa interesses, né? Então, o meu interesse pode ser, eu gosto de input type, né? Ele é bem parecido, checkbox, né? O nome vai ser videogames e o value vai ser o valor que vai ser transmitido ao servidor videogames. E eu vou ter um label for. Não, esqueci de botar o ID aqui, vou botar o ID igual videogames. Label for videogames. Videogames. Então agora vamos salvar. Ok, ficou uma coisinha a mais aqui. Ele também ficou colocado para lá. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter essa ordem. Vamos inverter essa ordem. Vamos ver como é que fica. Videogames para cá. Então posso clicar e desclicar. E como ele é o label for, eu posso clicar e desclicar aqui. Ele vai clicar e desclicar aqui. Legal? Então vamos criar mais alguns. Então, eu cliquei mais, eu criei mais dois elementos, esportes e livros. E eles ficaram assim, videogames, esportes e livros. Diferente do radio button, que eu só posso clicar um, ele pode clicar mais de um ou nenhum. Tá? Então, quando ele enviar essa informação ao servidor, a gente vai ver mais para frente, ele vai enviar isso de maneira diferente. Então, esses são já três elementos, o campo de senha, o radio button e o checkbox, que a gente aprendeu a fazer. Tem várias outras coisas, tem até como enviar arquivos para o servidor, você pode anexar um arquivo no seu formulário, e várias outras coisas. Um legal da gente falar é o select. O select, ele é aquele menuzinho de drop-down. Vamos criar um deles aqui. De novo, vou criar um div. E dentro dele, de novo, vou colocar um label. Label for minha, vamos dizer, estado. Estado. E aqui eu vou dizer que ele vai ser um select. E o meu editor já me ajuda um pouquinho aqui. O nome dele vai ser estado. Eu vou dar um ID para ele também. ID. Estado. Interessante, ele tem um atributo aqui chamado multiple. Esse atributo tem um formato um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Ele diz multiple, mas ele não tem valor. Ele não tem multiple igual alguma coisa, né? Ele só tem multiple. E ele consegue dizer que pode marcar, isso é dizer que ele pode marcar mais de um evento. Vamos tirar isso aqui, que no caso não faz sentido. Tá? E vamos ver aqui quais são as opções que a gente pode botar aqui dentro. Então, para cada elemento que a gente quer botar dentro do nosso drop-down, a gente bota uma opção. Então, vamos dizer que a gente quer permitir 3 estados. Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal. Vamos carregar. E apareceu aqui o estado com essas 3 opções, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Interessante ver que quando a gente escolher São Paulo, ele não vai mandar para o servidor São Paulo, ele vai mandar o que está aqui, o valor SP. Então, ok. Vimos que, inclusive, o form aqui está errado. Existem outras coisas, a gente pode ver nas referências. Vou colocar algumas referências aqui para vocês. Então, algumas referências legais, eu coloquei aqui os links. Tem a referência da Mozilla Foundation, que está aqui, o link está aqui, e a referência do W3 Schools. Tem muita gente que não gosta do W3 Schools, mas eu acho que ele é uma referência bem razoável.
não são os melhores tutoriais, mas tem bastante coisa, eu acho organizado de uma forma bastante boa. Aqui você tem muita informação também, e tutoriais, informação bastante boa e completa. Então, duas opções para vocês darem uma olhada aí. A gente viu formulários básicos, não vimos ainda, lembrando, a gente viu o front-end, como mostrar isso no navegador, no front-end, na página, e não viu ainda como que a gente envia isso e trata isso no servidor. No servidor, a gente não vai usar uma linguagem de formatação como HTML que a gente está vendo. A gente vai usar uma linguagem de programação, como JavaScript, com Node.js no servidor, como Python, mas agora vocês já sabem fazer isso no front-end com HTML.